Olá, tudo bem com você? Hoje, quero falar com você sobre algo que tem queimado no meu coração. A ansiedade que muitas vezes nos rouba a paz e nos faz esquecer quem realmente está no comando da nossa vida. Sabe, esses dias eu estava pensando em uma história que me marcou profundamente. Conheci uma mãe solo, chamada Ana, que enfrentava uma crise financeira avassaladora. As contas se acumulavam, o armário estava quase vazio e ela não sabia como sustentaria seus filhos. Mas, no meio daquele caos, Ana fez algo que mudou tudo. Ela se ajoelhou e, em lágrimas, entregou suas preocupações a Deus. Ela disse: Pai, eu não sei como, mas confio que o Senhor cuidará de nós. No dia seguinte, uma amiga apareceu com cestas de alimentos e uma oportunidade de trabalho surgiu do nada. Ana descobriu naquele momento que Deus é um pai que nunca abandona seus filhos. Essa história me fez refletir. Quantas vezes nós nos deixamos consumir pela ansiedade, tentando carregar sozinhos o peso do amanhã? A Bíblia, que é mais viva e atual do que qualquer notícia, nos traz uma resposta clara. Deus é nosso Pai, e Ele cuida de nós com um amor que não falha. Hoje, Deus quer te lembrar que você não está sozinho, e Ele deseja te guiar para uma vida de confiança nele. Então, prepare seu coração, pegue um caderno, uma caneta, e vamos mergulhar na palavra juntos, porque Deus tem algo poderoso para falar com você. Eu sou Aurora Ritt, escritora e serva da palavra, apaixonada por compartilhar a mensagem transformadora de Deus. Meu chamado é trazer conteúdos cristãos que toquem sua alma, conectem sua vida ao coração de Jesus e te guie em cada passo da sua jornada espiritual. Estou aqui para caminharmos juntos, confiando no Pai que nos sustenta. Olá, meus queridos. Que alegria estar aqui com vocês novamente. Hoje, quero que você deixe de lado qualquer distração, celular, notificações, preocupações, e permita que seu coração seja como um solo fértil, pronto para receber a semente que Deus quer plantar. Vamos falar sobre ansiedade, um tema que atravessa gerações, mas que Jesus já abordou com clareza há mais de 2000 anos. Em Mateus capítulo 6, versículos de 24 a 34, ele nos dá um mapa para vencer a ansiedade e viver confiando no Pai Celestial. Vamos ler juntos? Se puder, anote o texto para meditar depois. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comerão ou beberão, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestirão. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Esse texto é como um bálsamo para a alma, não é? Ele nos convida a olhar para Deus como nosso Pai, que conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Mas, para absorvermos essa verdade, precisamos entender o contexto. Jesus começa falando sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, Deus e o dinheiro, ou mamon, como algumas traduções dizem. Por quê? Porque quando o dinheiro ou as preocupações materiais se tornam o senhor da nossa vida, a ansiedade toma conta. É como se estivéssemos presos a uma corrente, olhando para o saldo bancário, as contas a pagar e pensando,
E se não der certo? E se faltar? Jesus, no versículo 25, conecta isso diretamente à ansiedade. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Percebe? A ansiedade muitas vezes nasce quando colocamos nossa confiança em coisas instáveis, como finanças, ao invés de confiarmos no Pai que nunca falha. Quero que você pare por um momento e reflita. O que está governando seu coração hoje? É Deus, o Pai amoroso, ou é o medo do futuro? A ansiedade, no fundo, é uma preocupação com o que ainda não aconteceu. É aquele "e se" que nos paralisa. E se eu perder o emprego? E se a saúde piorar? E se meus filhos não estiverem bem? Essas perguntas são como uma névoa que obscurece a verdade. Você tem um Pai Celestial que te ama e cuida de você. Jesus usa 2 exemplos lindos para ilustrar isso: as aves do céu e os lírios do campo. Pense comigo, um passarinho não tem uma despensa cheia de comida, nem um salário fixo. Ele acorda todos os dias dependendo da provisão de Deus, e Deus nunca o deixa faltar. Os lírios, tão frágeis, não tecem suas próprias roupas, mas são vestidos com uma beleza que supera até o rei Salomão. Se Deus cuida tão bem de criaturas tão vulneráveis, por que duvidamos que Ele cuidará de nós, seus filhos amados? Aqui, Jesus nos desafia a enxergar Deus como Pai. Essa palavra, Pai, não é apenas um título, é uma revelação do caráter de Deus. Talvez você tenha dificuldade em entender isso por causa da sua experiência com seu pai terreno. Talvez seu pai tenha sido ausente, ou não tenha sido um exemplo de cuidado. Mas o Pai Celestial é diferente. Ele é amoroso, fiel, poderoso e está sempre presente. Em Mateus 7, versículo 9, Jesus reforça isso. Se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se nós, com nossas limitações, queremos o melhor para nossos filhos, imagine o coração do nosso Pai Celestial. Ele não apenas pode suprir suas necessidades, Ele deseja fazer isso. Mas, muitas vezes, nossa ansiedade vem de uma pequena fé, como Jesus diz no versículo 30. Não é que duvidamos do poder de Deus, mas às vezes duvidamos do seu amor por nós. Achamos que Ele está ocupado demais ou que nossas preocupações são pequenas demais para Ele. Mas a Bíblia nos garante, Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Quero compartilhar uma reflexão que mudou minha forma de enxergar isso. Certa vez, eu estava preocupada com uma decisão importante. Não conseguia dormir, pensando em todas as possibilidades do que poderia dar errado. Até que, em oração, senti Deus me dizer: Aurora, você não precisa carregar esse peso sozinha. Eu sou seu pai e estou cuidando de tudo. Naquele momento percebi que minha ansiedade vinha de tentar controlar o futuro, em vez de confiar no Pai que já conhece cada passo do meu caminho. Quando entreguei aquela preocupação a Ele, senti uma paz que não explico, a paz que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Agora, quero que você faça algo comigo. Pegue um papel e escreva uma preocupação que tem tirado sua paz. Pode ser algo grande, como uma questão financeira, ou algo aparentemente pequeno, como uma conversa difícil que você precisa ter. Agora, ore assim: Pai, entrego essa preocupação ao Senhor. Eu confio que o Senhor é meu provedor e meu protetor. Ajude-me a descansar em sua vontade. Guardar essa oração no coração é o primeiro passo para vencer a ansiedade. Vamos continuar, meus queridos. Estamos mergulhando na palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículos de 24 a 34. E agora quero que você preste atenção em um ponto crucial que Jesus traz. A confiança no Pai nos liberta do peso de tentar controlar tudo. Quando lemos esse texto, percebemos que a ansiedade muitas vezes vem de uma mentalidade de orfandade. Sabe o que é isso? É quando agimos como se não tivéssemos um pai cuidando de nós, como se tudo dependesse apenas das nossas forças. Mas Jesus nos lembra: vocês têm um Pai Celestial que sabe do que vocês precisam. Mateus 6, 32. Isso é revolucionário. Deus não é um chefe distante ou um juiz severo. Ele é um pai que está atento a cada detalhe da sua vida. Pense nos lírios do campo novamente. Eles não se preocupam com o amanhã,
mas estão lá, radiantes, porque Deus os veste com cuidado. E os pássaros? Eles voam livres, sem saber onde encontrarão o próximo grão. Mas Deus os guia. Esses exemplos não são só poesia, são um convite para mudarmos nossa perspectiva. Jesus está dizendo: se eu cuido tão bem da criação, quanto mais cuidarei de vocês, que são meus filhos. Essa verdade precisa ecoar em seu coração, especialmente nos dias em que a ansiedade tenta gritar mais alto. Talvez você esteja enfrentando um momento de incerteza, um diagnóstico médico, uma mudança de emprego, ou até a pressão de tomar uma decisão importante. Quero te encorajar. Você não está sozinho. Seu Pai Celestial está com você, e Ele é mais do que capaz de te sustentar. Outro ponto que me chama a atenção nesse texto é a pergunta de Jesus no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Pense nisso. A ansiedade consome nossa energia, nos deixa exaustos, mas não resolve nada. Já perdi noites de sono preocupada com coisas que no final nem aconteceram. E você, já passou por isso? Ficamos imaginando cenários, sofrendo por um futuro que só existe na nossa cabeça. Jesus nos chama a parar com esse ciclo. Ele diz: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa frase é libertadora. Ela nos ensina que Deus nos dá graça suficiente para cada dia. O amanhã, Ele cuidará do amanhã. Quero abrir um parêntese aqui para algo que Deus tem me ensinado. No deserto, quando o povo de Israel dependia do maná, Deus dava o pão de cada dia. Eles não podiam estocar para o futuro. Tinham que confiar que Deus proverá novamente no próximo dia. Isso era um treinamento de fé. E sabe o que é incrível? Deus ainda faz isso conosco. Ele nos dá a porção exata de força, sabedoria e paz para enfrentarmos os desafios de hoje. Se tentarmos carregar o peso do amanhã, vamos nos esgotar. Então, hoje, escolha confiar que Deus tem o maná para o seu dia. Ele não falhará. Agora, vamos para um segundo aprendizado importante. Para vencer a ansiedade, precisamos nos alinhar com Jesus. Em Mateus 11:28, ele faz um convite que é como um abraço para a alma. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é uma promessa de paz, mas também um convite à ação. Jesus não está apenas dizendo descansem, ele está nos chamando a caminhar com ele. A palavra jugo pode parecer estranha, então deixa eu explicar. Na época de Jesus, o jugo era uma peça de madeira usada para unir 2 bois, garantindo que eles andassem no mesmo ritmo enquanto aravam a terra. Quando Jesus diz, tomem o meu jugo, ele está nos convidando a andar lado a lado com ele, no ritmo dele, na direção dele. E o melhor, o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Mas por que, então, tantas vezes sentimos que a vida é pesada? Vou te contar uma verdade que Deus tem trabalhado em mim. Muitas vezes, o peso que carregamos não vem de Deus. Ele vem de julgamentos que nós mesmos colocamos, expectativas irreais, necessidade de controle ou até desobediência à vontade de Deus. Quando tentamos andar no nosso próprio ritmo, fora do jugo de Jesus, tudo fica mais difícil. Já percebeu como decisões tomadas sem oração ou escolhas feitas no calor da emoção acabam nos deixando exaustos? Isso acontece porque estamos fora do alinhamento com Cristo. Quero te desafiar a fazer uma autoavaliação. Pergunte a si mesmo: estou andando no jugo de Jesus ou estou tentando seguir meu próprio caminho? Talvez você esteja sobrecarregado porque está lutando batalhas que não são suas ou correndo atrás de coisas que Deus não te pediu. O convite de Jesus é simples, mas poderoso. Venham a mim, aprendam de mim. E como aprendemos dele? Passando tempo com ele, na oração, na palavra, na adoração. É nesse lugar de intimidade que encontramos descanso, não apenas para o corpo, mas para a alma. Falando em descanso, quero tocar em um terceiro ponto: a necessidade de refrigerar a alma. Em Salmos 23, Davi diz: Ele restaura a minha alma. Outras traduções usam: Ele refrigera a minha alma. Essa palavra,
refrigera, me faz pensar em um copo de água gelada em um dia de calor intenso. É aquele alívio que renova, que traz vida. Mas esse refrigério não vem de férias, de um fim de semana relaxante ou de rolar o feed do celular. Ele vem da presença de Deus. Tem momentos na vida em que nossa alma está tão cansada que nenhum sono ou distração resolve. Você já sentiu isso? Acorda exausto, mesmo tendo dormido 8 horas. Isso acontece porque sua alma precisa de Deus. Recentemente passei por uma semana tão corrida que mal conseguia parar para orar de verdade. Lia a Bíblia rapidamente, fazia uma oração curta, mas sentia um vazio. Até que um dia, reservei um tempo para ficar a sós com Deus. Fechei a porta, coloquei uma música de adoração e simplesmente me prostrei. Conversei com Ele, chorei, entreguei minhas preocupações. Quando terminei, era como se minha alma tivesse sido lavada. Saí daquele momento com uma força que não explico. É isso que o salmista quer dizer com refrigera a minha alma. E sabe onde encontramos esse descanso? Aos pés de Jesus, como Maria, que escolheu a melhor parte, Lucas 10, versículo de 38 a 42. Estamos caminhando juntos por Mateus capítulo 6, onde Jesus nos ensina a vencer a ansiedade confiando no Pai Celestial. Já falamos sobre reconhecer Deus como nosso Pai, sobre a importância de andar no jugo suave de Jesus e sobre o descanso que refrigera nossa alma. Agora quero aprofundar um pouco mais, porque Deus tem algo poderoso para gravar no seu coração hoje. A ansiedade pode ser como uma corrente que nos prende, mas a palavra de Deus é a chave que nos liberta. Então continue comigo, porque vamos desatar alguns nós que talvez estejam te segurando. Voltando ao texto de Mateus 6, quero destacar o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa é uma das promessas mais preciosas da Bíblia, mas também uma das mais desafiadoras. Por quê? Porque ela nos chama a priorizar Deus acima de tudo, acima das nossas preocupações, dos nossos planos, das nossas necessidades. Jesus está dizendo: coloque o reino de Deus em primeiro lugar e o resto eu cuido. Mas na prática, muitas vezes fazemos o oposto. Corremos atrás de soluções humanas, tentamos resolver tudo sozinhos e só buscamos Deus quando todas as outras opções falham. Alguém se identifica? Quero te contar uma história que ilustra isso. Conheci um jovem chamado Lucas que estava desesperado para conseguir um emprego. Ele enviava currículos, fazia entrevistas, mas nada dava certo. A ansiedade o consumia e ele começou a duvidar se Deus realmente se importava com ele. Um dia, em uma conversa, ele me disse: Aurora, eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Eu o desafiei a mudar sua abordagem. Em vez de focar apenas no problema, dedicar um tempo diário para buscar a Deus, ler a palavra e confiar que Ele abriria as portas. Lucas aceitou o desafio. Durante semanas, ele orava, lia a Bíblia e entregava sua ansiedade a Deus. E sabe o que aconteceu? Não só ele conseguiu um emprego melhor do que imaginava, mas também encontrou uma paz que nunca havia experimentado. Ele aprendeu que, quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas realmente são acrescentadas. Essa promessa do livro de Mateus não é mágica. Ela é um princípio espiritual. Quando alinhamos nossas prioridades com Deus, Ele organiza o que está bagunçado em nossa vida. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios, mas significa que teremos a paz e a provisão de Deus para atravessá-los. Então quero te perguntar: o que está ocupando o primeiro lugar no seu coração hoje? São as contas, o trabalho, os relacionamentos ou é o reino de Deus? Se você perceber que Deus não está no centro, hoje é o dia de realinhar suas prioridades. Outro aspecto importante desse texto é a ideia de viver um dia de cada vez. Jesus termina Mateus 6, 34 dizendo: basta a cada dia o seu próprio mal. Essa frase é um convite à simplicidade e à confiança. Muitas vezes, nossa ansiedade vem de tentar viver o amanhã antes que ele chegue. Ficamos preocupados com o que pode acontecer na próxima semana, no próximo mês ou até no próximo ano. Mas Jesus nos ensina que Deus nos dá graça para o hoje. O amanhã, Ele cuidará do amanhã. Isso me lembra de um versículo em Lamentações capítulo 3, versículo 22.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Cada dia traz uma nova porção de graça, uma nova oportunidade de confiar em Deus. Quero compartilhar algo pessoal. Houve um momento na minha vida em que eu estava tão preocupada com o futuro que não conseguia aproveitar o presente. Era como se eu estivesse sempre correndo, tentando prever o que viria. Até que Deus, em sua bondade, me lembrou dessa verdade. Aurora, viva o hoje. Eu sou o Deus do seu hoje e do seu amanhã. Desde então, tenho praticado a disciplina de entregar cada dia a Deus. Quando acordo, oro. Pai, entrego este dia ao Senhor. Guie-me, sustente-me e me ajude a confiar em Ti. Essa prática simples tem transformado minha forma de lidar com a ansiedade. E eu te convido a fazer o mesmo. Comece cada dia entregando suas preocupações a Deus e confiando que Ele tem o controle. Agora, vamos falar sobre um obstáculo comum na luta contra a ansiedade: a falta de intimidade com Deus. Em João 15, Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse versículo nos mostra que nossa força, nossa paz e nossa capacidade de vencer a ansiedade vem de permanecer em Jesus. Mas o que significa permanecer é cultivar um relacionamento diário com Ele, através da oração, da leitura, da palavra e da adoração. Quando estamos desconectados de Jesus, é como se fôssemos ramos separados da videira. Murchamos, ficamos fracos e a ansiedade toma conta. Pense na sua rotina. Quanto tempo você tem reservado para estar com Deus? Não falo de orações rápidas antes de dormir ou enquanto dirige, mas de um tempo intencional onde você se senta aos pés de Jesus como Maria fez. Lembra dela? Enquanto Marta se preocupava com as tarefas, Maria escolheu estar com Jesus. E ele disse que ela escolheu a melhor parte. Lucas 10, 42. Muitas vezes, nossa alma está cansada porque não estamos passando tempo suficiente na presença de Deus. E é na presença dele que encontramos o refrigério de que precisamos. Quero te desafiar a criar um hábito novo. Reserve pelo menos 10 minutos por dia para estar a sós com Deus. Pode ser de manhã, antes de começar o dia, ou à noite, antes de dormir. Nesse tempo, leia um trecho da Bíblia, ore com sinceridade e adore. Você vai perceber que esses momentos vão recarregar sua alma. E aos poucos, a ansiedade que parecia tão grande vai começar a perder força, porque você estará ancorando sua vida no Pai que nunca falha. Por fim, quero te lembrar de uma promessa que tem me sustentado, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Essa é uma ordem e uma promessa ao mesmo tempo. Deus nos manda lançar nossas preocupações sobre Ele, porque Ele quer carregá-las. Ele não se cansa, não se esgota e nunca está ocupado demais para você. Quando você entrega suas ansiedades a Deus, você abre espaço para a paz dele entrar. Então, hoje, escolha confiar, escolha descansar, escolha permanecer. Estamos chegando ao final do nosso devocional, meus queridos, e meu coração está transbordando de gratidão por compartilhar esse momento com você. Hoje, mergulhamos no livro de Mateus, capítulo 6, e descobrimos verdades poderosas para vencer a ansiedade. Deus é nosso Pai Celestial, que cuida de nós com amor. Andar no jugo suave de Jesus traz leveza à nossa jornada. E a presença de Deus é o lugar onde nossa alma encontra refrigério. Essas não são apenas palavras bonitas, são promessas vivas que podem transformar sua vida, assim como tem transformado a minha. Quero que você saia desse vídeo com uma certeza: você não está sozinho, e Deus está escrevendo uma história de cuidado e provisão em sua vida. Quero reforçar algo que Jesus deixou claro nesse texto. A ansiedade muitas vezes nasce quando tentamos carregar o peso do amanhã. Mas Deus nos chama a viver o hoje, confiando que Ele tem o controle. Lembra do que dissemos sobre o maná no deserto? Cada dia, Deus dava ao povo de Israel o que eles precisavam, e Ele faz o mesmo por você. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível.
uma dívida, uma doença, um relacionamento quebrado. Mas eu te digo, em nome de Jesus, seu Pai Celestial vê você, conhece sua necessidade e está trabalhando, mesmo que você ainda não veja. Confie, entregue, descanse. E como fazemos isso na prática? Primeiro, escolha buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus ensina em Mateus 6,33. Isso significa priorizar sua comunhão com Deus, mesmo nos dias corridos. 5 minutos de oração sincera, um versículo lido com atenção, ou um momento de adoração podem mudar o rumo do seu dia. Segundo, aprenda a lançar suas ansiedades sobre Ele, como diz 1 Pedro 5:7. Escreva suas preocupações em um papel, ore sobre elas e as entregue a Deus. E terceiro, cultive a intimidade com Jesus. Passe tempo com Ele, porque é na presença do Pai que sua alma encontra paz. Quero compartilhar uma última reflexão. Há alguns meses, eu passei por um momento de muita incerteza. Tudo parecia instável e a ansiedade batia forte. Mas, em um momento de oração, Deus me lembrou do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aquelas palavras me envolveram como um abraço. Percebi que, mesmo no vale, meu pastor estava comigo, guiando-me por pastos verdejantes. E hoje, quero te dizer, o mesmo pastor que me sustentou está com você. Ele é sua rocha, sua fortaleza, seu Pai amoroso. Não importa o tamanho do seu problema, Ele é maior. Então, meu convite é este. Comece hoje a viver uma vida de confiança no Pai. Quando a ansiedade vier, lembre-se das aves do céu e dos lírios do campo. Lembre-se que você tem um Pai que veste, alimenta e sustenta. E, acima de tudo, lembre-se que Jesus te chama para andar com Ele, no jugo suave que traz descanso. Faça uma oração agora mesmo, onde você está. Diga: Pai, eu entrego minhas preocupações. Ensina-me a confiar em Ti. Refrigera minha alma na Tua presença. Creia que Deus está ouvindo e Ele responderá. Antes de encerrar, quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal e deixe seu like. Esse gesto simples ajuda a levar essa palavra a mais pessoas que precisam ouvir sobre o amor do Pai. E se puder, escreva nos comentários o que seu coração sente. Talvez seja uma preocupação que você está entregando a Deus, ou uma experiência de como Ele tem cuidado de você. Sua história pode encorajar alguém que está lendo. Quero fechar com uma promessa que tem sido minha âncora. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37. Deleite-se no seu Pai Celestial. Passe tempo com Ele, confie nele, e você verá os desejos do seu coração se alinharem com os planos perfeitos dele. Deus abençoe sua vida, e até o próximo vídeo. Se essa mensagem fez bem a você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a espalhar a mensagem do amor de Deus. Nos comentários, escreva o que seu coração sente. Sua interação faz toda a diferença e nos conecta como uma comunidade que confia no Pai. Que Deus te abençoe abundantemente. Obrigada por acompanhar até aqui. Que essa palavra continue ecoando em seu coração. Até o próximo vídeo.